Olá, estimados consumidores. Saudações especiais aos nossos associados. Sejam bem-vindos a mais uma emissão do seu programa Defesa do Consumidor, que a ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor, traz semanalmente para si, cumprindo com a missão e o propósito de defender e promover todos os direitos e deveres dos consumidores no território cabo-verdiano, graças ao apoio de todos os sócios da ADECO. Fique desde já na nossa companhia e seja um consumidor informado. Hoje no programa Defesa do Consumidor temos os seguintes temas: a ADECO em ação com nota de esclarecimento da Agência Reguladora Multissectorial da Economia, ARM, sobre as reclamações de clientes respectivas ao serviço de 4G. A Voz do Consumidor com o tema Direitos e Deveres dos Doentes em Cabo Verde. Entrevista a doutora Odete Pinheiro, uma das criadoras da Carta de Direitos e Deveres dos Doentes em Cabo Verde. Informação Jurídica responde quais são os órgãos de recuperação e insolvência e que funções encerram. Cabo Verde entrou recentemente no mapa do serviço de 4G, mas a sua implementação não tem sido só maravilhas, tanto que a ADECO recebeu algumas queixas de clientes respectivas ao serviço, alegando que a cobertura não é boa, que o serviço é lento e que os megas que antes duravam um mês agora terminam em dias. A ADECO consultou engenheiros informáticos que indicaram que o serviço de 4G em Cabo Verde é excelente, que o problema é a largura de banda, ou seja, as antenas da distribuição disponíveis não são suficientes para o número crescente de usuários, indicando também que é normal problemas na fase inicial, mas sem tanta morosidade. A ADECO enviou uma nota de solicitude de esclarecimento à Agência Reguladora Multissectorial da Economia, ARM, que respondeu que, ao receber reclamações de clientes, primeiro notifica as operadoras da reclamação e solicita esclarecimentos. Em função da resposta e sua legalidade, tomam medidas específicas de forma a estabelecer a regularidade da situação. A ARM garante ter agido pontualmente nas reclamações dos consumidores relativas ao tema. A ARM alega que o consumo de megas não depende da tecnologia 3 ou 4G e sim do utilizador, que por ter acesso à internet com maior velocidade pode aceder muitas vezes a aplicações aumentando o consumo dos dados. Mas se o consumidor achar que não é o seu caso, a ARM aconselha a fazer a reclamação no portal do consumidor ou na página de Facebook da autoridade reguladora e possam verificar junto às operadoras. Além disso, a ARM dispõe de uma equipa de aferição de qualidade de serviço. A ARM afirma que para amenizar os problemas das operadoras no processo de implementação das redes no serviço 4G, após a entrega dos direitos de utilização, foi atribuído temporariamente mais largura da banda, permitindo maior velocidade de internet, melhor qualidade de serviço e satisfação dos clientes. Carta dos Direitos e Deveres do Doente. Você sabe o que é ou já ouviu falar? Ela existe em Cabo Verde desde 11 de fevereiro de 2012. A Voz do Consumidor saiu à rua para saber se os consumidores sabem da sua existência e importância. Bom, saber que existem alguns direitos e deveres, mas que muito assim por dentro do assunto, mas baseado no que me alerta um bocadinho, mas que tem algumas coisas que me estão melhorar um bocado. Moda algumas informações que às vezes eles têm que dar para o paciente e às vezes que está a dar. E é claro que tem alguns pacientes que abusam também, às vezes de fazer um bocado de coisa melhor, mas muitas vezes os profissionais de saúde devem cumprir com esses deveres, independentemente do que o paciente fazer, embora eles possam reclamar e exigir disso também. Então, muitas vezes informações não dão direito e quando o tratamento é exigido, principalmente no hospital público, então já que ele é realmente bastante importante e se ele existir não deve então procurar pô-lo na prática, porque quando não tem ele no papel, então já ele é uma coisa que fica mais te entrar na cabeça, não dá mais te familiarizar aquilo. Ficar a saber quando um consultado, de fato, quando não tive necessidade de bem para um centro de saúde. Para falar a verdade, nunca tinha conhecimento de quem está a ouvir falar, nunca tinha conhecimento nem de deveres e nem de que as obrigações. Nunca tenho conhecimento profundo de facto se ele está a ser aplicado. Já ficar a tomar conhecimento de facto qual é quem é o dever, qual é quem é obrigações. Muito a partir do princípio porque de facto que os deveres estão a ser e tanto que as obrigações estão a ser cumpridas, mas de um modo geral nunca pode dizer se ele está a ser aplicado e principalmente a nível de saúde não ouvi reclamações, não é? Não ouvi principalmente da parte do paciente a nível de atendimento e que divulgando mais se calhar essa carta
ambos os lados de ficar de um conhecimento de qual é que é bom dever e de qual é que é boa obrigação. É super importante. Primeiro, vou conhecer os direitos, é algo que vou dever saber sempre, mas também as obrigações. Automaticamente, quando vou ficar a saber qual é que é os direitos e boas obrigações, quando vou te dirigir para qualquer serviço, não só a nível de saúde, vou saber o que é que vou dever fazer e o que é que também vou te esperar do outro lado. Ele é super importante ser divulgação. Tem noção, mas é um direito que tudo doente tem. Onde é que ele chegar, para ele poder ser bem atendido, né? Para ter um tratamento melhor. Mais um ponto lá que eu gosto de que é discriminação de pacientes. O reconhecimento do que lá tem descrevido. Gente, eu discrimino no hospital, eles que atendem gente direito. Lá tem falta de melhorar no atendimento. Pode passar um data de tempo de esperar, eles que atendem direito. Pode entrar lá dentro, Deus nos acuda quando vou entrar lá dentro. A gente nunca foi bem atendido no hospital. Vou marcar uma consulta, vou ter que esperar um data de tempo. Vou ser consultado. É uma afronta. Agora que eu ficar a reconhecer aqui os direitos, né? Assim, que nunca sabia. Mas é essencial para nós povo, não poder reconhecer nos direitos também, nos deveres também, claro. Ainda sobre o mesmo tema, para esclarecer dúvidas ou dar informação aos doentes e consumidores do Serviço de Saúde em Cabo Verde, a DEC entrevistou a doutora Odete Pinheiro, uma das criadoras da Carta de Direitos e Deveres dos Doentes de Cabo Verde. Eu creio que a DEC foi realmente muito sábia, foi fundamental nessa ideia. Em conversas, eu tinha uma percepção, aliás, tenho em geral essa percepção de que a saúde necessita de um complemento humano tão grande, que muita coisa pode ser melhorada sem mais pessoal, sem mais fundos, simplesmente pelo melhoramento do relacionamento prestador de saúde-doente. Realmente o relacionamento entre o doente e o prestador de saúde precisa de ser baseado numa relação tão humana, tão profunda, numa relação de respeito, numa relação de proteção de ambas as partes, mas especialmente do doente, que tudo o que nós fizermos para melhorar esse relacionamento será bom. Quando o doente chega ao prestador de saúde, o doente está fragilizado. O prestador de saúde tem, num certo sentido, como que uma posição de dominância, porque ele tem, alegadamente, as soluções e o doente vai à procura dessas soluções. Mas essa relação de dominância ou de supremacia do prestador de saúde precisa de ser temperada, equilibrada, com esse grande interesse pelo doente. Com ver o doente não como um caso ou uma patologia, mas ver o doente como alguém que precisa de atenção, precisa de carinho, precisa de cuidado. E então a carta, num sentido, é dar garra a esses conceitos, porque a carta vai traduzir em atos concretos, atitudes concretas, aquilo que o doente precisa realmente para se poder sentir melhor, para poder ter esse relacionamento, para poder encontrar essa atenção no prestador de saúde, para poder encontrar o respeito pelos seus direitos. E eu espero que a carta seja aproveitada ao máximo em Cabo Verde, especialmente para levantar um pouco a consciência dos prestadores de saúde, para levantar a consciência dos doentes, para quando os seus direitos não são respeitados, poderem exigi-los, mas também os deveres. Porque os deveres são uma parte muito importante da Carta. Porque os deveres, e eu vou aqui dizer publicamente, até porque numa publicação uma vez houve um erro, a ideia dos deveres veio do Dr. Basílio Ramos, Moço Ramos, que nessa altura era o Ministro da Saúde. Quando nós lhe falamos da possibilidade da Carta, ele disse, mas tem de incluir os deveres. E foi muitíssimo bom, porque nos fez pensar nos deveres, quando nós, a princípio, estávamos mais a pensar só nos direitos. Porque nós precisamos, em todo o lado, mas aqui em Cabo Verde, nós precisamos de que o doente tenha responsabilidade na sua própria saúde. Precisamos de criar um clima e uma cultura da saúde, em que a pessoa, muito antes que a doença apareça, já tenha esse compromisso com a saúde.
A superação da crise em empresa pode ser possível graças à recuperação e insolvência empresarial. Saiba quais são os órgãos de recuperação e insolvência e que funções encerram com a jurista Eneida Lopes no nosso programa Informação Jurídica. Conforme estivermos a falar da recuperação ou da insolvência, nós podemos ter órgãos diferentes. Se estivermos a falar da recuperação, o órgão que nos vem logo à primeira é o mediador, já que a recuperação pressupõe-se extrajudicial. Mas, entretanto, ela pode seguir a via judicial e, se assim for, o órgão que nós temos é o administrador da recuperação. Porque a regra é de ser a recuperação por via extrajudicial, então nós temos o mediador, que é um terceiro independente que tem poderes de atuação sem controle nenhum de outrem. Se, entretanto, nós estivermos a falar de insolvência, aí nós podemos ter a figura do administrador provisório da insolvência e depois o administrador definitivo da insolvência, que há de ser nomeado pelo juiz. E, entretanto, se a ação for, já que a insolvência segue sempre a via judicial, se a ação for intentada pelos credores, nós teremos de ter a figura dos credores em comissão ou assembleia de credores. E também podemos ter outra figura, que é o fiduciário, se o devedor for uma pessoa singular. Mas, quando nós estivermos na insolvência, esse administrador da insolvência exerce as suas funções sob o controle e a direção do juiz. O juiz fiscaliza toda a atuação do administrador da insolvência, ao contrário do mediador, que na recuperação é uma figura sozinha, atua sozinha. Qual é a função fundamental, quer para o mediador, administrador da recuperação ou o administrador da insolvência? A função fundamental é assistir o devedor no seu património. Já na recuperação, para além de assistir o devedor no seu património, o mediador tem o papel de adotar as medidas para evitar que a situação económico-financeira do devedor não fique mais negativa do que ela já é. Ele também promove o consenso entre os vários credores, ele cria as regras de negociação, ele participa na negociação e ainda promove a votação de um plano de recuperação. Já o administrador da insolvência, para além de também tudo dever fazer para que a situação económico-financeira do devedor não fique mais no vermelho do que já está, não fique mais agravada do que já está, ele ainda participa no ato de venda, alienação do património do devedor. É que a insolvência, a sua finalidade última é mesmo vender o resto do património que o devedor tem para que, com o produto desta venda, seja distribuído aos credores na proporção que for aprovada a cada um dos credores. Então, esse administrador também participa nesta venda, faz os relatórios todos que forem necessários e presta as informações que forem solicitadas pelo juiz. Como eu disse, o juiz controla toda a sua atuação. Caro consumidor, o nosso programa está chegando ao fim, mas antes aproveito para lembrar-lhe que programas como esse só são possíveis devido ao apoio dos sócios da ADEC. Por isso, não hesitem em apoiar também essa causa e sejam sócio ADEC. Toda a informação para tal está disponível no nosso site adec.cv, porque consumidores somos todos nós. Lembrando que pode seguir o trabalho da ADEC nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e YouTube, no jornal impresso Terra Nova e nas 12 rádios parceiras. A ADEC volta na próxima semana com mais defesa do consumidor. Até lá, seja um consumidor consciente e responsável.